A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou a Mari Sabino, sou uma mulher branca com os cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos, estou com uma malha vermelha atrás de mim, uma parede com quadro de fotos e uma mesa de trabalho. Olá, eu sou Fabrício Branchini Beltramini, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, barba no mesmo tom que os cabelos, olhos azuis, estou com óculos de aros pretos, uma camisa polo cor-de-rosa e atrás de mim um armário, uma prateleira com livros. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo, com o pensamento como incluir mais pessoas com deficiência no mundo dos games. Christian, nosso convidado de hoje. Por gentileza, Christian, sua audiodescrição. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian, eu sou um homem branco de 40 e poucos anos, cabelos loiros, barba bem curtinha, meio branca, um óculos de aro escuro, eu tô com um fone de ouvido preto, uma camisa rosa também, e atrás de mim uma parede branca e uma cadeira preta, aqui aparecendo só o finalzinho dela. Ok, Cris, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença, prazer tê-lo aqui. E você já é parceiro já de longa data, mas queria que explicasse, falasse para o nosso público o que que é a Able Gamers e como você foi parar na Able Gamers do Brasil. Bom, a Able Gamers é uma ONG voltada para a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência no videogame, né? Ele é um projeto que começou há mais de 20 anos nos Estados Unidos. A gente vem atuando no Brasil desde 2017 e desde 2021 a gente se formalizou como uma ONG aqui no Brasil. Somos a primeira ONG voltada para a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência em games no país, né? Como que a gente faz isso, né? É muito fácil explicar o que a gente faz, mas é o como que a gente faz. A gente atua em várias frentes, né? A principal delas são controles adaptados. Então a gente confecciona, a gente adapta, a gente cria controles adaptados, a gente doa esses controles para pessoas com deficiência, principalmente deficiência física, para que elas possam jogar ou voltar a jogar. A gente também trabalha muito com a indústria de games, então a gente dá cursos, palestras, formações, e consultorias para os desenvolvedores de jogos, para que eles façam jogos mais acessíveis, e aí a gente consegue, né, com jogos adaptados, a gente consegue incluir pessoas com deficiência física, visual, auditiva e neurodivergência. E a gente atua muito também em eventos, né? Então, eventos de games, eventos de entretenimento, congressos, a gente dá palestras em universidades, a gente participa de podcasts como esse aqui, a gente atua também um pouco na esfera pública, então a gente está ajudando ali na proposição de dois projetos de lei para redução de impostos para controles de jogos adaptados. E tudo isso justamente visando, né, melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência por meio do videogame. Porque a gente entende que os games eles são uma ferramenta de conexão social, né, seja pelos jogos online, seja pela pessoa poder ter o entretenimento, poder conversar sobre o assunto e uma forma de conexão entre as pessoas. Muito bacana. E vocês, dentro dessa questão dos controles, né, como que vocês identificam as principais barreiras que os jogadores com deficiências físicas, por exemplo, enfrentam para utilizar esses controles? Tem consultores aqui no Brasil, eles entram em contato, vocês têm pesquisas, como que funciona? É bem assim, a gente tem uma equipe de atendimento, então assim, quem precisar, quem estiver ouvindo aqui, precisar de um controle adaptado ali, voltado principalmente para deficiências físicas, entre em contato com o nosso time, né? Pode ser através de redes sociais, a gente tem um WhatsApp de atendimento, está tudo no nosso site ou nas nossas redes, que é @ablegamersbr, já estou fazendo jabá aqui. É, e aí a gente vai fazer todo um processo de atendimento. Então a gente entende junto com a pessoa o que que ela quer jogar, qual plataforma que ela quer jogar, quais são as dificuldades que ela enfrenta, e a gente propõe soluções, né? Falando, olha, para o seu caso aqui a gente pode fazer um controle adaptado desse jeito, a gente pode tentar esse tipo de coisa, assim, né? Então a gente vai sempre trazendo soluções, construindo junto a solução, né? Porque cada deficiência é muito única.
né? E mesmo deficiências muito parecidas, às vezes a pessoa se sente confortável com uma solução, mas não se sente confortável com a outra, às vezes tem uma questão de ergonomia. Então a gente vai Hum. trabalhando nisso junto até que a gente ache uma solução que pareça ser a ideal e a gente doa o controle para a pessoa. E aí a Ah, é gente faz o doação, acompanhamento. então. É doação. A parte de controles é todo um trabalho de filantropia, onde a gente doa esses controles. E a gente acompanha para ver se a pessoa realmente se adaptou, né? Tem casos onde a gente acha que aquela solução vai funcionar e chega lá e não funciona. Então aí a gente vai lá e troca e vai indo até que a gente consiga fazer a pessoa voltar a jogar. Tá, então não tem, vocês têm um controle padrão, mas existe um trabalho, uma necessidade de personalização, técnica de todos eles, né? E aí você tem um pessoal devidamente treinado para isso, com ferramenta, enfim. Exato, exato. Os controles, na verdade, eles dependem muito assim, ou da plataforma ou do jogo, né? E alguns da deficiência mesmo, né? Então, por exemplo, para um PlayStation 5, a gente tem hoje, a PlayStation desenvolveu em conjunto com a Able Gamers, um controle adaptado de PlayStation, que ele funciona em grande maioria dos casos, né? Com mais ou menos adaptações. Né? Esse controle de PlayStation, por exemplo, não funciona para um Nintendo, para um PC ou para um Xbox. Então, se for um Nintendo, aí a gente tem um controle adaptado voltado para Nintendo. Cada um deles é específico, tem suas vantagens e desvantagens, e a gente tenta sempre adaptar. Tem casos, por exemplo, de pessoas tetraplégicas, né? Então, hoje a gente tem controles é, voltados para pessoas tetraplégicas que ela joga usando a boca, basicamente. Então, aí esse também a gente consegue fazer funcionar na maioria das plataformas, mas aí está mais ligado à deficiência, porque não adianta eu dar um controle para uma pessoa que não consegue mexer o braço, né? Então a gente tem que partir muito para esses pontos. Aí tem essa instrução de como usar, né, esse E- bate-bola com vocês. Interessante. Exato. E como que é essa parceria com as empresas desenvolvedoras de jogos, com os designers de jogos, como que funciona? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de jogo, porque assim, o controle, ele é muito importante para grande parte das deficiências físicas para a pessoa poder jogar, mas assim, ele é uma solução cara, né? Esses controles adaptados, eles chegam a custar 7, 8 mil reais, com controles mais caros, assim, por conta de uma série de fatores. É demorado, então às vezes alguns desses controles levam meses para serem fabricados e entregues, né? E ele resolve o problema de uma pessoa por vez, né? E de novo, só, né, ou basicamente só deficiências físicas, né? Então, assim, sabendo disso, a Able Gamers dos Estados Unidos, há uns 6, 7 anos atrás, ela desenvolveu toda uma metodologia de como desenvolver um jogo acessível. Né? E aí a gente tem um trabalho, de novo, aí são cursos, consultorias, palestras, normalmente são pagas, né? Uma das maneiras com a qual a gente financia o projeto, além da gente viver de doações, a gente ainda presta esse tipo de serviço, onde a gente ensina o criador de jogo a fazer um jogo acessível. E aí a gente consegue, como eu falei, ter jogos ali que vão atender uma gama muito maior de deficiências físicas. A gente tem jogos que abordam questões, por exemplo, voltadas a neurodivergências, né? A questões de saúde mental. Porque a gente sabe, né, que às vezes uma pessoa com TEA, dependendo da situação, ela não pode tomar um susto muito grande. Tem gente que tem aracnofobia. Então, assim, como que eu vou lidar com uma pessoa que tem medo de aranha num jogo que tem aranha? Tem solução para isso. Pessoas cegas, né? Até hoje eu não conheço um controle que vá fazer com que uma pessoa com deficiência visual consiga enxergar o jogo. Mas a gente tem mecanismos, como por exemplo, né, audiodescrição, que vocês conhecem muito bem, né? Então hoje a gente já tem jogos que têm cenas, né, dos jogos que são audiodescritas. A gente tem leitores de tela, a gente tem jogos que descrevem informações visuais, né, da cena. A gente tem isso para pessoas com deficiência visual, para pessoas com deficiência auditiva, a gente tem jogos com legendas informativas, não só de falas, mas de sons do ambiente, né? A gente tem a grande parte dos controles de videogame hoje em dia, eles tremem, né? Então você tem como passar a informação através da vibração. Então tudo isso precisa ser pensado pelo desenvolvedor. Então a pessoa, na hora de criar o jogo, ela precisa pensar nisso. Só que se ela não tiver uma Uhum. pessoa com deficiência na família ou na equipe de desenvolvimento, ela primeiro não vai pensar nisso e às vezes se pensar, ela não vai saber como resolver esse problema. E é justamente aí que a gente entra, né? Uhum. Conscientizando e explicando como criar soluções nesse sentido.
E vocês têm pessoas na equipe de vocês que têm a deficiência física, que pode também, como você falou, nada sobre nós sem nós, né? Você tem pessoas que vão orientar também, que vão testar os jogos, tudo. Exato, a gente tem, na nossa equipe, a gente tem sim pessoas com deficiência e a gente vem trabalhando com, a gente tem, né, aqui no Brasil uma base um pouco menor, nos Estados Unidos uma base maior, de jogadores com deficiência que podem trabalhar com esses estúdios. Porque, de novo, né, não adianta a gente criar uma função de acessibilidade visual e entregar para nós três que somos videntes, né, para falar assim, testa aí para ver se está bom, né? Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem como conectar esses criadores de jogos com jogadores com deficiência visual e às vezes até específica, né? A pessoa fala assim, puxa, eu precisava de alguém para um jogo de corrida, né? Uhum. E fazer essa conexão ali para a pessoa fazer testes, ajudar, né? Orientar, até, né, atuar como consultor nesse sentido, às vezes. Muito bom. Certo. Interessante que tem um trabalho na concepção. Isso é uma coisa que eu e a Mari a gente sempre bate, principalmente conteúdo cultural, eventos, né? Você pensar nisso antes de fazer o evento. E É. agora, quando necessita de uma adaptação para uma determinada, para eu quero um jogo que ele não tem nada de acessibilidade para pessoa com deficiência visual ou auditiva. É possível aqui no Brasil essa adaptação ser feita? Como é que é esse processo? Eu vou trazer uma frase, porque, como eu falei, né, a gente dá cursos, né, a gente forma os desenvolvedores nisso. E num dos cursos que eu estava participando, não estava, né, tava acompanhando, era um curso para um estúdio da Suécia, que chama Kinda Brave. E uma mulher do estúdio, ela trouxe uma frase que eu gosto de usar muito, assim, eu sempre gosto de dar o crédito para ela. E ela fala assim: você fazer o jogo e implementar acessibilidade é a mesma coisa que você cozinhar um bolo e depois tentar tirar o glúten, né? É, Muito bom. fica É, muito complicado fazer isso, e fica muito é, caro, né? É a mesma coisa que a gente tentar adaptar uma casa pronta, né? Um shopping pronto, né? Uhum, Fica perfeito. caro, fica uma gambiarra, não fica a solução ideal. Então, assim, dá para fazer, Fabrício? Dá, né? Acontece bastante com a gente isso. Às vezes a gente fala assim, eu lancei o meu jogo e eu preciso implementar acessibilidade. Como é que eu faço agora? A gente fala, olha, agora não é a hora ideal, dá para fazer, né? De novo, sai mais caro, é mais complicado. Não é algo que a gente faz. A Able Gamers, ela não cria jogo, a gente não sabe Uhum, programar, a gente sabe que é muito difícil fazer jogo, então a gente não se mete nesse sentido, né? A gente se atém a realmente orientar e criar soluções em conjunto. E às vezes dá para fazer, dependendo da base do jogo, dá para fazer coisas bastante criativas, assim. Então, teve um jogo, por exemplo, que é um estilo visual novel, né? Visual novel é um jogo muito baseado em texto, assim, e a pessoa implementou facilmente, lá da forma com que ela tinha criado as imagens e tudo, ela conseguiu implementar um leitor de tela, né? Então, funcionou legal. E ela acabou usando ferramentas de AI para fazer audiodescrição, porque eram imagens estáticas, né? Então ela conseguiu colocar alguma coisa ali. A gente indicou consultores especializados, a gente falou, né, que a IA está muito boa hoje em dia, mas ela não substitui um profissional credenciado para esse tipo de coisa, mas a pessoa conseguiu colocar alguma coisa, assim. Imaginou, foi muito mais custoso, né? E nesse caso deu certo, uhum, poderia não ter dado. é interessante, porque a inteligência artificial ela está nesse processo ajudando muito no desenvolvimento. E os estudantes de game estão pensando também nesse. Ainda bem que a gente tem hoje as leis de incentivo que incluem os jogos nos projetos também, e elas já exigem essa acessibilidade na concepção, né? Isso é muito legal, né? A grande maioria das leis de incentivo à cultura hoje, a Lei Paulo Gustavo é um grande exemplo, ela diz que 10% do valor destinado do projeto, do valor liberado do projeto tem que ser destinado para acessibilidade, né? Então, projetos culturais, de filmes, de teatro, o pessoal acho que acaba indo para Libras, para audiodescrição. O que eu gosto muito de games, e que eu acho que acaba diferenciando o game como uma ferramenta de entretenimento de outras mídias mais tradicionais, é que eu sempre falo o seguinte, né? Você vê um filme na sua casa, é um entretenimento, e essa descrição é minha, tá, gente? Não tem nenhum estudo formalizado, tal. Ele é um entretenimento individual e passivo, né? Então eu estou ali em casa recebendo aquela informação, eu não estou interagindo.
né? Se a gente está num cinema, num estádio, né, você tem ali um entretenimento coletivo, né? Então você tem outras pessoas, de repente um show, mas ainda assim é um entretenimento passivo, né? A gente não consegue, mas você joga pipoca no filme, né? Você joga pedra no estádio, que é coisa que você não deveria fazer, você não consegue interagir ali com a ação. O game, além de ele ser uma experiência coletiva, ele ainda é uma experiência interativa, né? Então você tem como influenciar. E o game ainda tem uma outra coisa, né? Normalmente, né, na grande maioria dos casos, a tela é individual. Então, assim, eu já vi gente reclamando no cinema, falando assim: ah, eu fui numa sessão que tinha Libras no cinema, que saco, porque tinha aquele chato lá no canto da tela que não parava de mexer a mão. Entendeu? No game é isso. Eu posso ter um intérprete de Libras ali para uma pessoa surda na tela daquela pessoa. Né? Eu posso estar com a imagem daquele jogo com um filtro de daltonismo para mudar o contraste das imagens para uma pessoa que é daltônica. E eu, na minha casa, né, eu que não sou daltônico, que não tenho uma deficiência auditiva, eu vou estar tendo uma experiência personalizada. Né? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que a gente tem na questão de acessibilidade. Né? Até para aquela questão do design universal, né? Não sei se vocês já abordaram isso aqui nos Sim, sim. podcasts, né? Porque é Então, isso, né? O intérprete de Libras é essencial para uma pessoa com deficiência auditiva, mas para uma pessoa com TDAH ou com TEA pode ser algo que gera tanta distração que ela só vai ficar olhando para o intérprete e vai perder o filme, né? A legenda é a mesma coisa, né? isso é muito interessante. Inclusive, os jogos hoje que Bem são feitos colocado. com o princípio educativo. A gente tem muitos games de educação e adaptação também para a educação, justamente pensando nesse ponto que você comentou, que você consegue adaptar para cada situação. Isso é muito interessante. E, Cris, fala uma coisa, além dos games, aonde que a Able Gamers está? Que outras ações que vocês levam em paralelo? Uhum. Como eu falei, a gente dá os controles, né? A gente dá os cursos, a gente acaba participando muito de palestras, né? Muito voltadas à conscientização. Então, tá aqui hoje, já participei de palestras em universidades, em empresas, a gente faz bastante, né? Voltando muito para a conscientização. Não só de pessoas com deficiência, mas da importância dos games, né? Então a gente costuma sempre trazer uma pessoa para dar um depoimento pessoal do impacto que foi o game na vida dela. E o Fabrício, que vocês conhecem, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha com a gente, tem atrofia muscular espinhal, ele é cadeirante desde pequeno, e ele Uhum. falava, né, que ele quando criança, né, na rua dele, quando ele chegava perto da rodinha dos meninos, o pessoal desmanchava a rodinha e se formava 10 metros para frente ali, para não falar com ele, né? O pessoal não interagia. Até o dia que ele vê alguém falando de um videogame, né? Ah, é porque a gente não consegue passar daquela fase, não sei como pegar, sei lá, aquele tesouro, aquela coisa. Ele fala, ah, eu sei onde fica esse tesouro. E aí ele fala que foi a primeira vez que o pessoal da rua dele enxergou ele como um semelhante, né? E dali eles ficaram amigos, e tem um desses caras que é amigo dele até hoje, assim, né? Então, como você consegue ver que o game quebra barreiras, assim. Então, a gente tenta trazer um pouco esses depoimentos em palestras. A gente atua em eventos, né? Então, a gente vem tentando trazer, né, essa experiência que a gente tem dentro do game para eventos físicos, né? A gente participa de Brasil Game Show, de CCXP, de Games com Latam, levando não só os controles adaptados, mas a gente tenta trazer com parceiros a questão de audiodescrição, né, uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, porque essas feiras são muito visuais, né, você tem áreas de foto, você tem posters, você tem stands lindos e maravilhosos que o pessoal gasta milhões de reais ali para fazer o negócio, né, e o pessoal fala assim, ah, mas a pessoa com deficiência não quer vir aqui. E aí eu falo assim, não, não quer vir porque não tem o que fazer, né? Eu já ouvi isso de pessoas, né, cegas. Ela fala assim, cara, que legal que o evento é tão lindo. Eu não enxergo nada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Né? Então, para mim, não tem a mesma graça. Então, a gente tenta trazer um pouco isso para eventos, as questões de Libras. E como eu comentei, né, a gente conseguiu ajudar na proposição de dois projetos de lei, um Uhum. federal e um estadual aqui em São Paulo, para isenção de tributos de controles e jogos adaptados. Né? Porque hoje, como eu falei, um controle para uma pessoa tetraplégica ele custa R$ 7.000 para a gente aqui no Brasil. Né? A gente tem controles de empresas grandes como Sony, como Microsoft, como Nintendo ali, que não vêm para o Brasil, porque o pessoal fala assim, Cris, não dá para a gente trazer, o custo vai ficar inviável
né, não tem o volume, não tem escala, eles falam assim, cara, eu vou passar vergonha se eu trouxer um controle custando mais do que um videogame aqui para o Brasil. Não dá, eu não consigo aprovar isso internamente. Então aí a gente acaba tendo o trabalho de importar e doar para as pessoas aqui no Brasil, assim. E você tem exemplos fora da Able Games, porque tem tido resultados semelhantes também desse aumento, quem sabe conseguir depois algum tipo de incentivo para diminuir esses custos, né? Uhum. Eu não sei da parte tributária lá fora, né? Eu não sei como Uhum, funciona. Eu sei que tem outras instituições, né, que fazem um trabalho parecido com o nosso. Então a gente tem a Able Gamers nos Estados Unidos, né, de onde a gente basicamente nasceu, apesar de sermos né, ONGs uhum, independentes hoje. Tem a Conque Gamers na África do Sul, que é um super parceiro nosso, que a gente vem ajudando eles a crescerem, uma empresa nova. Tem a Special Effect no Reino Unido, tem a Fly Lilo na Itália. Então são essas que eu conheço, assim, que são todas fazem um trabalho muito semelhante, principalmente nessa parte de doação de controles, né? Nessa parte de eventos a gente tá despontando um pouco e a gente vem fazendo alguns projetos de pesquisa bem legais, né? A gente está querendo. Esse controle que eu falei que é para tetraplégicos aqui no Brasil, ele tem uma série de problemas. É um projeto mais antigo, é muito caro, ele tem um prazo de entrega muito grande, porque ele é feito de forma quase artesanal. Então a gente começou agora, nesse segundo semestre, a gente começou dois projetos bem legais. Então, um seria de fazer uma versão melhorada, mais moderna e brasileira desse controle. Né, para que a gente possa atender mais pessoas. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas com deficiência em membros superiores no Brasil, né? Então, todas essas pessoas poderiam se beneficiar desse controle, não só para jogar videogame, né? Porque videogame eu falo assim, é a solução mais complexa que tem, mas se você joga videogame, você consegue controlar um tablet, um celular, um uhum, computador, uma Smart TV. é, Se o seu aspirador de pó tiver uma conexão de Bluetooth, de repente a gente consegue conectar. Né? Hoje a gente uhum, tem muitas coisas IoT, né? Que é o Internet das Coisas, então a pessoa eventualmente pode ter autonomia ali de acionar um micro-ondas de repente, né? A gente não sabe como estão isso. E autonomia é dignidade, né? Principalmente quando a gente sim. fala com pessoas com deficiência. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto e a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa voltada para bem-estar realmente das pessoas com deficiência que jogam, para a gente conseguir. Isso aqui é super exclusivo, tá, gente? A gente falou isso Ah, em que pouquíssimos legal. lugares. Onde a gente tenta medir ali usando protocolos da Organização Mundial de Saúde e da ONU, né? Ou seja, protocolos internacionais comprovados, para medir o impacto que esse controle vai ter na vida da pessoa. Né? A gente vê isso, a gente, né, entrega o controle, a gente acompanha as pessoas, então a gente vê realmente a pessoa se divertindo, interagindo, mas a gente não conseguia mensurar. Então a gente Uhum. começou agora também esse semestre um projeto de pesquisa e em breve estaremos em eventos mostrando os resultados dessa pesquisa. Espetacular. É muito bom porque são vários aspectos de desenvolvimento, né? Social, cognitivo, é tudo que você falou, é essa autonomia mesmo de vida, né? É muito bacana. Tomara que quem esteja assistindo a gente tenha aí inspirações e possa também levar esses projetos para outras pessoas que possam ajudar vocês, né, também a desenvolver isso, porque são muitas barreiras ainda, né, Cris, em relação a. Não é fácil, não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, empreender no setor, no terceiro setor é mais difícil ainda. Mas é muito satisfatório. Eu acho que é o que eu sempre falo, assim, às vezes a gente tem dificuldades, né, como qualquer empresa, como qualquer associação. Eu sempre falo que empresa de terceiro setor é uma empresa antes de ser terceiro setor, né? Muita gente acha que ONG, todo mundo é voluntário, que tudo cai do céu, que todo mundo tem tempo infinito, e não é. Mas quando a gente recebe um feedback das pessoas, assim, sabe, é muito emocionante. Vem muito áudio, assim, e aí acaba o áudio, muito mais que um depoimento escrito, ele traz, né, a emoção da pessoa naquele momento, de falar, cara, que controle lindo, tô conseguindo jogar de novo, tô jogando com meu primo, tô jogando com meu irmão, sabe? Tive um acidente há 10 anos e achei que eu nunca mais, eu gostava de jogar videogame, achei que nunca mais ia jogar, e eu tô jogando de novo, assim. Isso é muito satisfatório, assim, isso faz valer todo o nosso esforço. Espetacular, Cris. E, Cris, para a gente concluir, uma pessoa com deficiência, ela quer voltar a jogar, como é que ela faz? Procura Able Gamers, como é que é esse processo? Isso, ela pode procurar a gente
no nosso site, né? Então lá tem nosso contato de WhatsApp, de e-mail. O e-mail é brasilcomz@ablegamers.org. Ou nossas redes sociais, @ablegamersbr. A gente está praticamente em todas as redes sociais. Sugiro sempre o Instagram, tá? É onde a gente é maior, a gente tem maior alcance, assim. Manda uma mensagem Perfeito. pra gente e aí a gente começa o processo. Então a pessoa preenche um formulário com os dados básicos, a gente já agenda uma reunião online. Se as pessoas forem de São Paulo, a gente pode até eventualmente fazer um atendimento presencial, em que a gente está mais forte em São Paulo, apesar da gente estar com o pessoal em vários lugares do Brasil. E a gente Uhum. começa esse processo. A gente vai construindo junto essa solução para a pessoa poder jogar, se divertir e usufruir de todas essas coisas lindas que a gente está falando aqui na última meia Foram hora. muitas mensagens. Se você quiser finalizar com alguma falando a respeito do futuro da acessibilidade dos games, ou como que você vê, se existe mais alguma tendência tecnológica, se você quiser encerrar com essa fala. Bom, eu sou otimista no geral, assim, já, Mari, e em acessibilidade em games eu ando vendo um crescimento muito grande. Eu acabei entrando nesse mundo aqui há 8 anos, mais ou menos, e pouco se falava sobre o assunto, né? Era uma novidade para muita gente, até para pessoas da indústria. E nesses últimos anos, assim, a gente vê crescendo cada vez mais o foco, o interesse, o investimento. Então, assim, há 8 anos atrás, você tem um jogo que tinha um menu de acessibilidade, por exemplo, era raríssimo, né? Normalmente você tem ali configurações de áudio, configurações de vídeo, configurações de controle, um ou outro tinha menu de acessibilidade, né? Hoje a gente tem jogos, quase todos têm, né? Você tem jogos, o que eu acho muito legal, jogos que assim, você abre o jogo, ele já começa no menu de acessibilidade com o leitor de tela ligado, Olha, nem a né? TV faz isso, nem as plataformas, hein, de É, filme não porque faz. Porque era isso, a reclamação era assim: ah, que legal, seu jogo tem um leitor de tela, mas eu tenho que entrar no menu, descer 4 opções, aí clicar em acessibilidade auditiva, descer 12 opções e ligar. Como é que eu faço isso? Ah, pede para alguém. De novo, pede para alguém, você perdeu a autonomia. Né? É. Então, hoje, esses jogos já. E aquele negócio, né? Ah, mas eu não preciso disso. Cara, desliga. É tão fácil. Com um clique de um botão, você desliga o leitor de tela. Né? Você tem jogos, como eu falei, que tem audiodescrição das cenas, né? Você tem cenas audiodescritas no Mortal Kombat. Você tem jogos de luta que dão várias dicas de áudio. Então você tem pessoas cegas jogando jogos de luta ali, né? O ano retrasado saiu um jogo de corrida que ele usava justamente o balanço de áudio assim para você se identificar no traçado da pista, né? O traçado da pista é Mas, o local que você tem que estar e dava dica, então que nem o GPS, ó, curva leva à esquerda em 200 metros. Desacelere, você está muito rápido, né? E aí, quando a pessoa saía do traçado, ele desbalanceava o áudio, né? Então, se o lado esquerdo ficava muito baixo, você Uhum. sabia que você estava indo muito para a direita, ou vice-versa, agora eu não lembro, mas é, e aí uhum. você via, e a gente tem um evento anual nosso, né, que a gente faz todo ano, foram 9 eventos já. O do ano passado, a gente estava com 2 pessoas cegas dirigindo, né? E é legal que eu estava dirigindo atrás daquela pessoa, assim, então ele não estava fazendo barbeiragem, assim, a gente tem a prova de que a pessoa estava dirigindo e estava dirigindo bem, né? E então é isso, você começa a ver, né, com ferramentas como eu falei, dos próprios desenvolvedores, né? Um Uhum. interesse cada vez maior nisso, né? Que Você bom. ter remapeamento de controles, você ter descrições de áudio, você ter dados de vídeo, é, eu acho que é muito promissor. Eu acho que muito em breve a gente vai ter isso se normalizando e deixando de ser essas grandes exceções que você fala assim, nossa, que jogo incrível. Muito obrigada, Cris, pela sua participação. Espero que o pessoal possa conhecer mais sobre o trabalho da Able Gamers BR. Cris já deixou os canais aqui. E este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.